Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento ao qual você venha se sintonizar comigo. Eu me chamo Gisele, satisfação, estava com saudade de dizer isso. Vamos hoje falar sobre a noite escura da alma dentro do processo das chamas gêmeas, tá bom? Vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito interessante e que toda pessoa que está numa dinâmica de chamas gêmeas vai passar e vai se transformar numa nova e melhor pessoa a partir desse processo de noite escura da alma, dentro da dinâmica. Nesse vídeo em específico, eu vou falar sobre a minha própria história em relação à noite escura da alma. Vou dar uma palhinha sobre como foi esse processo para mim, porque, na real, esse processo de noite escura da alma dentro do percurso das chamas gêmeas é uma forma peculiar que cada pessoa que está inserida na sua própria dinâmica vai passar. Alguns passam mais tempo, outros passam menos tempo, alguns processos são mais intensos, outros processos são mais curtos e logo, menos intensos também. Então tem essa variação. E por isso que eu vou trazer a minha história para que vocês possam se identificar ou não e tirar a partir daí um ponto de referência, tá bom? Primeiro, o que é uma noite escura da alma? Ou como a gente chama, Neia. Neia é um momento onde você, que está num percurso de chamas gêmeas, invariavelmente vai passar em algum momento do percurso de chamas gêmeas que você está inserido, se você de fato for uma chaminha, tá? Que é aquele momento onde o seu ego se desarma, onde você se despoja, onde você olha de frente para as suas maiores dores. Categorizando e dando um conceito para o que é a noite escura da alma, a gente poderia definir sobre um processo do qual você navega no seu interior e encontra dentro de si todas as suas dores. Todas as suas dores são despertas nesse processo da noite escura da alma. E esse processo da noite escura da alma vai trazer à tona a sua principal ferida para ser trabalhada e que você precisa trabalhar de maneira mais assídua, mais fervorosa naquele devido momento, ok? Geralmente, a noite escura da alma dentro do percurso das chamas gêmeas, dentro do percurso sagrado das chamas gêmeas, ocorre depois da separação que uma chama tem com a outra. Aquele momento onde as duas pessoas se afastam, onde tem aquele rompimento físico na relação. É claro que é só a nível físico, porque espiritualmente vocês sempre estarão conectados, mentalmente também, sentimentalmente também. É só que na fisicalidade vocês vão estar em processos divergentes, em processos onde vocês vão sentir a necessidade de se afastar. E às vezes é muito mais isso trazido, essa necessidade de se afastar, da parte do divino masculino. A divina feminina, como tende a ser mais emocional, ela sempre vai querer permanecer no vínculo, mesmo que ela esteja com uma dependência emocional que esteja rasgando o próprio peito dela. Mas é natural do divino feminino, dentro da conexão de chamas gêmeas, ter essa suscetibilidade a aguentar mais o processo, entende? Mesmo que ele não esteja bom, a querer ficar do lado do divino masculino de todo modo. Só que o divino masculino não, o divino masculino, ele tem aquela questão, da fuga, de querer correr também, e como ele sente menos o emocional geralmente, ele vai conseguir se afastar. Quando for difícil o processo para ele vai conseguir se afastar. Só que essa fuga que ele tem não é bem uma fuga do tipo não me importo. É uma fuga mais voltada a eu preciso me curar, eu preciso lidar com os meus processos e você também. Porque é aquela questão, gente, dentro da dinâmica de chamas gêmeas, quando a divina feminina está extremamente apegada ao divino masculino, quando tem toda aquela questão da dependência emocional, quando o processo das chamas gêmeas já está completamente na 3D, completamente densificado, aí sim é o momento onde a espiritualidade tende a afastar vocês dois, Porque vocês estão se trancafiando nos condicionamentos e agindo dentro da dinâmica de chamas gêmeas de uma maneira muito egóica, muito 3D, muito limitada, sabe? Vivendo por apego, vivendo por dores.
enfim, e aí o processo acaba se tornando mais animalesco do que propriamente espiritual. E é nesse momento que o vínculo de vocês é cortado na fisicalidade, para que vocês possam se curar, se olhar. E é nesse momento que geralmente ocorre a noite escura da alma, tá? É nesse momento que primeiro a divina feminina geralmente vai para a noite escura da alma, e depois que ela começa a elevar a vibração, o divino masculino também passa pelo processo até que os dois possam se igualar em nível de vibração e vão subindo cada vez mais até que passem a se reencontrar e assim firmar e estabelecer realmente o vínculo se os dois quiserem. Mas é aquela questão, o universo sempre vai aproximar mesmo que essas duas pessoas não queiram, né? Enfim. Então esse é uma coisa indiscutível, tá? O universo sempre vai aproximar você da sua chama, mesmo que conscientemente você não queira, mas você vai atrair. Porque é você no outro corpo. E a outra pessoa, você é outra pessoa no outro corpo. Então é como se fosse um imã que sempre vão se atrair um ao outro, sabe? Mesmo com todas as diferenças, com todas as dificuldades, com todas esses pormenores que geralmente são empecilhos, mas ainda assim uma alma vai acabar atraindo a outra invariavelmente, tá? Contando o meu próprio relato, dando uma palhinha, como eu disse que eu ia dar, as minhas 2 noites escuras da alma, eu tive até hoje 2 noites escuras da alma dentro do meu processo da minha dinâmica de chamas gêmeas, tá? E a primeira foi na primeira separação, eu me separei da chama e aí eu entrei na noite escura da alma, na minha primeira noite escura da alma, que foi em meados de 2020, ok? Eu me separei fisicamente da chama no começo de 2020 e lá para fevereiro de 2020, lá para março de 2020, eu comecei a entrar em processos de noite escura da alma. Com esse afastamento, com o término da nossa conexão, então eu comecei a entrar na noite escura da alma. E um adendo, naquela época, lá em 2020, eu não sabia que eu estava numa dinâmica de chamas gêmeas. Eu ainda não estava completamente desperta para o nível de intensidade do vínculo e para o que de fato nós éramos, eu e a chama gêmea, do qual é a minha chama gêmea hoje, né? Então, isso é interessante da gente mencionar. Eu não sabia que eu estava num processo de chamas gêmeas e eu sofri da mesma forma. Foi tão difícil tanto quanto se eu soubesse que aquela pessoa é a minha chama gêmea naquele tempo, sabe? Os principais sintomas que eu tive na minha primeira noite escura da alma. Primeiro, eu chorava muito. Eu passei uns 15 dias chorando pra caramba, quase todos os dias, sentindo uma falta gigantesca da chama, senti uma dor, um aperto no peito, uma falta incomensuravelmente forte, sentia o meu coração palpitar muito, me dava ansiedade, e basicamente foi isso. Durante uns 15 primeiros dias eu fiquei nessa de todo dia acordar, chorar e sentir falta, e acordar e chorar e sentir falta. Assim, quando eu abri o olho, quando eu acordava mesmo, sabe? Já me vinha toda uma dor e eu queria muito dormir nessa época. E é isso, tá? Essa foi a minha noite escura da alma, a primeira, que o processo se intensificou nos primeiros 15 dias. Depois disso eu comecei a ficar agoniada, desesperada, com tanto que eu tava chorando porque eu achei que eu tava em depressão. Porque eu não sabia que eu estava num processo de chamas gêmeas, então eu não tinha essa noção que eu tenho hoje sobre o vínculo. E aí eu, nessa de achar que eu estava com depressão, eu comecei a fazer yoga em casa, comecei a respirar mais conscientemente, a meditar, e a partir daí que eu fui melhorando desse estado inicial de profunda dor emocional que eu estava sentindo, de profundo tormento. E aí depois de uns 3, 4 meses fazendo yoga todo santo dia, eu realmente entrei tão fundo no yoga que eu comecei a fazer umas posições mais difíceis dentro do yoga, né? Tipo, naveguei muito nisso porque era realmente o meu hobby, se tornou o meu hobby naquele devido momento. Era como se fosse o que me acalmasse, o yoga e a meditação, né? E aí eu passei uns 3, 4 meses nesse estado de neia ainda, de noite escura da alma. Os primeiros 15 dias foi muito intenso, e aí depois foi diminuindo gradativamente, e depois de uns 4, 5 meses, tudo foi melhorando, e eu fui ficando bem, muito bem, até que eu tive uns contatos espirituais. Eu comecei a despertar depois desse processo da noite escura da alma, de uma maneira bem intensa. Lá para maio de 2020, eu tava numa outra vibração. Tava começando a canalizar extraterrestre, para vocês verem.
Teve um ser que eu canalizei que eu acredito que seja um pleiadiano até hoje. E que minhas mãos se arrepiavam e que era uma parada muito forte de eu pegar o meu celular e começar a anotar como se fosse uma mensagem que eu deveria passar no meu IG, que hoje se chama Raios de Luz, né? Mas enfim, então essa é a minha história da minha primeira noite escura da alma, tá? O que me ajudou a melhorar nesse tempo foi justamente me entregar mais à própria espiritualidade. Como eu estava mencionando, eu estava nesse processo doloroso de sentir muita dor emocional e tudo mais, que durou 15 dias de todo dia eu chorar, todo dia eu sentia um vazio, um aperto no peito, uma angústia, uma saudade incomensuravelmente grande da minha contraparte e tudo mais. E o que foi me acalmando foi eu me entregar a esse processo, saber que ele não ia durar para sempre e focar em um novo hobby, que no meu caso foi yoga. Isso é interessante de vocês fazerem, foquem em alguma coisa para vocês poderem estar presentes, porque é uma dor emocional tão profunda que muitas das vezes você só vive aquilo intensamente e só quer saber de viver aquilo. E isso acaba nos colocando numa caixinha onde às vezes a gente pode pensar que aquele vai ser o nosso estado natural para sempre, né? Como eu falei, eu achei que eu tinha depressão e que eu nunca mais ia voltar ao meu normal por um tempo. Só que aí eu fui melhorando gradativamente, principalmente quando eu comecei a fazer yoga, a meditar, e aí tudo foi melhorando. Então, tenham algum hobby, tem algum psicólogo, se possível. Eu não pude, porque no tempo eu não tinha recursos financeiros, então eu não fiz, eu não tinha um psicólogo, mas, enfim, ainda assim é necessário. Terceiro, pratiquem a questão do entendimento quanto à dor de vocês, a dor emocional. Comece a escrever para você mesmo todo santo dia sobre aquele processo, porque quando você sair da noite escura da alma, você vai poder ler tudo que você passou e ver o quanto que você foi forte, o quanto que aquilo dali realmente ia passar, que era só uma fase, que era só um período de purificação espiritual que você estava passando. Inclusive, a noite escura da alma, a gente poderia designar por essa nomenclatura, né? A gente poderia colocar esse conceito de que toda noite escura da alma é um processo de purificação interior. Toda noite escura da alma vai te chamar para quem de fato você é, a partir desse desmembramento de quem você não é. Todas as suas máscaras mais superficiais vão vindo à tona para você ter ciência do quanto você é superficial e vive para os outros. E faz coisas que na real tu nem quer fazer. Que é por pura conveniência do ego, sabe? Você se defronta com as suas maiores sombras, com seus maiores demônios, com tudo aquilo que você renega de traços negativos e que você tem. Tudo aquilo que você empurra debaixo do tapete, toda a poeirinha que você empurra para a sua mente inconsciente, porque o seu consciente não quer ver. E aí é nessa hora que tudo se aflora, nessa noite escura da alma, nesse processo onde a sua vibração decai bastante. Você fica sobrevivendo com energia muito baixa. Porque de fato é o momento de você olhar para as suas dores. É o momento de você se encontrar com as suas dores. É o momento de você compreender as suas dores, acolher as suas dores. Eu passei por esse processo da dor emocional porque eu sempre fui muito dependente da minha contraparte divina. Eu não conseguia me ver sem ela estar próxima a mim, sem a minha contraparte estar próxima a mim. Então, quando ela se foi lá em 2020, quando a gente não teve mais contato, foi como se fosse algo que o meu ego não aceitava e que precisava daquela pessoa, como se fosse uma droga mesmo. É um negócio assim muito doido, né? E eu me lembro claramente sobre isso. O meu processo de dor emocional foi sobre para eu desmembrar principalmente o tanto que eu era apegada e dependente emocionalmente e começar a ver quais eram as raízes que me levavam a ter esse condicionamento da dependência emocional perante a minha chama. Porque um fato é o seguinte... a sua chama, ela só te desperta o que já está dentro de você. Outras pessoas não conseguiriam escavucar, digamos assim, essas minhas sombras, mas como a pessoa é minha chama, ela consegue. E é justamente o espelhamento, a partir daí que ela faz para eu me curar, para eu me resolver, para eu olhar para dentro, para eu enfrentar todos esses meus demônios e todas essas minhas dores e tudo isso que eu renego de sombras, de questões mal compreendidas dentro da minha mente, de traumas, de bloqueios, de dores emocionais, de feridas emocionais profundas, enfim. Então esse é um ponto interessante, tá? Então... Noite escura da alma é processo de purificação espiritual que advém através da quebra de várias ilusões internas de quem você acha que você é e que na real você não é. E a partir do momento que você entra nesse processo umbralino de noite escura da alma, mais você vai se defrontando com os personagens que você cria para você mesmo e vai desmascarando muitos deles para que de fato você se olhe em essência
e perceba, opa, essa é a Gisele de verdade, não é aquela pessoa que eu costumava achar que eu era. Entende? Então, é essa a finalidade de um processo de noite escura da alma, para você se olhar e ver os seus personagens e parar de alimentá-los num processo consciente de amadurecimento espiritual. Na noite escura da alma, todas as suas sombras, todas as suas debilidades, todas as suas maiores dificuldades serão trazidas à tona. Então, a noite escura da alma, ela vai te trazer uma conscientização quanto às suas sombras internas de uma maneira completamente intensa e completamente aflorada. Vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em relação à autoestima, em amor próprio, em se ver como uma pessoa amável, digna, valorosa do amor dos outros e principalmente do seu próprio, a sua noite escura da alma vai girar em torno disso, em te mostrar todas as facetas que sustentam esse autocondicionamento da ausência da autoestima dentro de você. Só que não vai ser, por exemplo, um processo fácil do qual acontece no cotidiano, onde você olha para si e percebe um condicionamento aqui, outro no outro dia, outro depois de um mês, e assim vai galgando um processo de conscientização e de cura. Não, a noite escura da alma é um supetão, é uma quebra de paradigma que vem para a tua vida e que pode também se iniciar de várias formas, como a morte de alguém, como a partida da tua chama gêmea da tua vida, como a perda de um emprego, como a perda de um ente querido, como vários processos. Por exemplo, tu quebrar financeiramente também, e a partir daí tu começa a olhar para esses teus condicionamentos internos e começa a se voltar para si. E uma coisa interessante, não é só gente que está numa dinâmica de chama gêmeas que passa por uma noite escura da alma. Tem pessoas que são despertas, mas que estão em vínculos de almas gêmeas, de um vínculo kármico com contrato de ascensão ativo, por exemplo, também, que pode passar por noites escuras da alma. Todo mundo pode passar por noites escuras da alma, tá? Pra despertar e tudo mais. Então é isso, a noite escura da alma vai possibilitar esse afloramento das sombras para que você tenha uma conscientização e possa se transformar a partir daí. E uma coisa que eu digo, sempre valerá a pena fazer isso. Sempre. Eu não conheço uma pessoa que passou pela noite escura da alma e fala assim, ai, eu não queria ter passado por isso. Depois você quer, depois que você passa, você pensa, cara, eu deveria realmente ter passado por isso, as coisas deveriam ser realmente como são. Então você vai se conscientizando, sabe? É isso que é a noite escura da alma. Pelo que eu percebi no meu processo, sempre eu sou impulsionada a passar pela noite escura da alma, eu vou aumentando de vibração e, consequentemente, a contraparte divina, ela vai entrando à medida do momento em que eu vou saindo e elevando a minha vibração. Então é como se fosse uma dança. Primeiro eu tô aqui, depois eu faço isso e a chama vai decaindo a nível de vibração, até que ela entra completamente na noite escura da alma dela. Mas depois que eu passo por esse processo. E geralmente uma noite escura da alma dura em média de 3 meses a 6 meses, tá? Geralmente o processo da divina feminina é um pouco mais intenso e mais forte, e dura mais do que o processo do divino masculino, tá bom? Esse é outro ponto. Basicamente é isso, tá? Até hoje eu passei por 2 noites escuras da alma até aqui, ok? E se tiver que passar por outra, eu vou passar super de boa. No nível que eu tô aqui, minha gente, acho que eu já passei por tanta coisa que, assim, tô super aberta ao que o universo vier a me trazer. Real. Mas enfim, super na postura de aceitar, sabe? Acho que depois de um tempo que você enfrenta tantos processos, você vai se tornando mais suscetível a esse processo da aceitação, porque depois tudo se transforma em gratidão. Eu sou muito grata pelo processo da noite escura da alma que eu vivenciei em 2020, porque me ajudou a me tornar quem eu sou hoje. E vocês vão ver a mesma coisa. Se você que está me assistindo tá na NEA, é só uma fase. Quando você sair desse processo, você vai se defrontar com uma versão muito mais florescida, muito mais íntegra, muito mais madura de você mesma, onde você possa olhar para trás, vendo os seus erros, os seus acertos, e justamente aceitar todas as facetas que te fizeram ter os aprendizados e as transformações para que você chegasse no autoentendimento sobre você que você tem hoje, nessa versão mais amorosa, mais consciente, mais madura emocionalmente, psiquicamente, espiritualmente, né? É isso, tá? Outra coisa, como eu estava mencionando, eu passei por 2 noites escuras da alma. A primeira foi essa de 2020 e depois eu passei por outra noite escura da alma em 2021, tá? Então a minha primeira NEA foi em 2020, no começo de 2020, em fevereiro,
E a minha segunda neia foi no final de 2021, de novo com a separação de mim, da minha contraparte divina, onde nós duas nos afastamos. Eu tenho uma dinâmica com uma moça, tá? Com uma mulher. Eu comecei, na minha noite escura da alma, a entrar de novo nesse processo. Eu fui entrando nesse processo em 2021, no final de 2021, lá para novembro, dezembro. Em dezembro foi o estopim do quanto eu tava mal, sabe? Eu tava muito mal em 2021, lá pra dezembro, que foi o final do ano, né? E o início do ano também foi muito difícil pra mim. Mas eu percebo que foi o mesmo processo de eu chorar, só acordar e só ficar chorando muito, da mesma forma que foi lá em 2020, sabe? Só que dessa vez me vinha muito mais culpa, muito mais remorso, muito mais dor emocional, muito mais sofrimento, muito mais angústia. Não era somente pela dependência emocional que eu ainda tinha. Apesar da minha primeira neia, eu percebo que eu não consegui resolver essa dependência emocional 100%. E aí eu entrei numa nova neia, né, em 2021, ano depois, e para que eu pudesse resolver isso de uma vez, né? E justamente na minha neia de dezembro de 2021, que durou até maio de 2022, foi por aí, foi uma neia extensa, aí sim muitas transformações culminaram e se desenvolveram. E eu comecei esse YouTube, esse canal no YouTube no ano passado, em julho do ano passado, ou em junho, no finalzinho de junho do ano passado ou no começo de julho do ano passado, que foi quando eu já estava me sentindo melhor, já tinha outros planejamentos, já pensava em falar sobre a dinâmica de chamas gêmeas, porque a partir daí que eu fui ficando consciente do vínculo. Eu despertei para o vínculo na dinâmica de chamas gêmeas em 2021 somente, mas eu estou na minha dinâmica desde 2019, para vocês verem o quanto foi difícil para amadurecer essa ideia de que eu estava num percurso de chamas gêmeas, porque em primeira instância eu não queria estar. E aí depois de um tempo que eu fui realmente crendo nisso e sentindo muito amor incondicional e muita gratidão por esse processo do qual eu sou inserida, de vivenciar essa dinâmica e de me proporcionar todas as quebras de paradigmas e todas as curas e todas essas questões de eu ter que olhar pra mim, né? Com a chama sendo a propulsora desses processos para que aconteçam dentro de mim através da minha aceitação, do meu olhar consciente sobre olhar pra mim mesma. Mas enfim, e aí nessa noite escura da alma de 2021 eu sinto que foi trabalhado principalmente questões voltadas à minha ferida da rejeição. A divina feminina dentro da conexão de chama gêmea geralmente tem a ferida da rejeição como ferida primordial, e eu sinto que a minha primeira neia foi muito mais sobre dependência emocional, que era um cerne importante de eu trabalhar, mas que eu não fui na origem da minha ferida, que nessa noite escura da alma parte 2, que foi em 2021, isso começou a ser conscientizado e trabalhado de uma maneira mais intensa dentro de mim, né? Então, em 2021, em dezembro de 2021, eu fui no cerne da minha ferida da rejeição. E foi muito difícil todo esse processo. Mais difícil essa noite escura da alma do que a primeira, com certeza. Muito mais desafiadora demais. Eu me lembro que em 2021 para 2022, no dia 1 de janeiro, foi a pior virada do ano pra mim. Porque eu sentia tanta dor. Não era sobre o meu processo de chama gêmeas. Não era, por exemplo, por falta da minha chama gêmea especificamente e majoritariamente. Mas é porque eu estava me sentindo tão vazia de mim. Era um vazio de eu ter me perdido de mim mesma. Eu não conseguia mais me encontrar nem em quem era a Gisele de 2021 e eu não sabia quem seria a Gisele de 2022 adiante. E foi isso que me causou mais medo, de eu me perder de quem eu tinha como referência no passado, de quem eu era, e não saber quem eu iria me tornar. E um vazio enorme começou a tomar conta. De novo eu achei que eu estava com depressão e foi muito difícil. Inclusive eu tirei uma foto desse tempo, que talvez eu coloque aqui na tela, se eu conseguir editar esse vídeo e colocar, né, tudo direitinho, mas é uma foto em que, em 2021, né, quando eu tava no processo da neia, eu tirei uma foto que eu tava toda descabelada, com olheiras muito profundas, e eu escrevi assim na legenda de que eu ia sair daquele estado, ia conseguir achar o amor incondicional que habitava em mim, e eu ia conseguir achar a sabedoria de Deus que habitava em mim. E isso se fez presente agora em 2023. Porque eu me sinto muito ancorada nessa energia. E aí uma das coisas que eu deixo de relato aí pra vocês também, tô até com vontade de chorar agora, o que eu fui falar nisso?
Uma das coisas que eu falo pra vocês é pra que vocês realmente não desistam da cura de vocês, que é o que é mais importante nessa dinâmica de chamas gêmeas, porque a tua chama gêmea, ela tá como um espelho para que você se olhe em verdade. E aí a conexão passa a não ser só pré-estabelecida dentro da sua mente como um vínculo romântico, mas um vínculo que vai proporcionar a tua ascensão. E aí você amadurece dentro da própria dinâmica, você começa a encarar o seu gêmeo como quem de fato ele é. Não a pessoa que desperta as duas dores mais profundas por birra, ou porque aquela pessoa quer, ou porque ela é uma pessoa má contigo, ou porque ela é tua chama gêmea e você sente raiva dela, por exemplo, e sente dor. Mas ela tá aqui pra te despertar o melhor de você. E a maneira como ela acha de fazer isso é mostrando onde que você tem que se conhecer em verdade, entende? E aí você começa a respeitar muito mais a sua chama gêmea como a pessoa que de fato ela é, que é uma pessoa completamente especial. Você coloca a sua chama gêmea onde ela deve estar, e não nesse processo da mágoa, da dor emocional e tudo mais. É claro que em alguns momentos isso pode rolar, é natural, mas você vai tendo respeito pelo vínculo, você vai tendo respeito pela sua chama, você vai entendendo, porque tu também começa a se compreender, tu começa a se respeitar mais, sabe? E foi isso, esse processo dessa última noite escura da alma me fez eu mesma me tornar uma pessoa muito mais amadurecida, muito mais consciente. É um processo que ainda tá rolando, tá? Não que eu esteja na noite escura da alma agora, eu não estou. Mas eu digo que esse processo de amadurecimento ainda tá rolando. Eu me sinto uma pessoa que ainda vai se transformar muito até eu encerrar esse ciclo de 2023 do meu aniversário, que vai ser em maio, sabe? Eu sinto que o ano vira pra mim de um aniversário ao outro. O meu último aniversário foi em 2022, eu não virei esse ano ainda, né? Em maio de 2022. Eu vou virar esse ano em maio de 2023, dia 11 de maio, que é o meu aniversário. E aí eu sinto que esse ciclo ainda tô passando por momentos de transformação, de mudança, que essa noite escura da alma ainda tá me proporcionando daquilo que já aconteceu comigo, né? Que esses momentos estão me proporcionando. E aí a gente toma muito mais consciência de tudo, sabe? Inclusive todos os dias hoje, quando eu acordo, quando eu abro os olhos, eu agradeço pela dinâmica de chamas gêmeas, por eu estar nessa dinâmica, por tudo ter acontecido como aconteceu, de fato. Porque só assim eu poderia colher os aprendizados que a minha alma está colhendo nessa vida, e isso é muito bom. E vibrando muito na gratidão, sabe? Não só pela chama, mas também por todo o processo que eu passei até eu me tornar quem eu sou hoje. Porque, de fato, de quem eu era de 2019 para quem eu sou de 2023, há um abismo de diferença. Parece que eu vivi várias vidas em uma, que é essa do agora. Enfim, eu queria dizer isso pra vocês, tá bom? Esse foi o meu recado. E, interessante eu mencionar, nesse processo de Noite Escura da Alma, de dezembro de 2021 até 2022, eu melhorei, eu saí da Noite Escura da Alma de uma outra forma do que na de 2021, do que na 2020. Na de 2020 foi o yoga que me socorreu quando eu tava nos meus processos umbralinos, né? Já agora em 2021 para 2022, que foi a minha última Noite Escura da Alma, eu, por estar nessa energia de me sentir perdida, de não saber quem eu era, né, e tudo mais, desse processo muito difícil de desconexão total comigo, para uma reconexão real com quem eu sou para mim, me reconhecendo e tendo mais valor a mim mesma, sabe? Conseguindo me olhar como uma pessoa realmente valorosa e digna e curando a minha ferida da rejeição, né? Galgando esse caminho de cura de uma maneira mais intensa, essa própria ferida, eu comecei a fazer terapia com a psicóloga, que foi que me ajudou muito, muito, muito. E até então eu faço terapia mesmo convencional, sabe? Na linha da psicologia humanista, e me ajudou muito a eu me entender. Então eu sugiro que vocês tenham um terapeuta, um psicólogo, para ajudar vocês no processo de vocês. Fora isso, o que me ajudou muito a sair da minha noite escura da alma foi eu começar a me alimentar melhor, mudar a minha alimentação. Eu comecei a fazer musculação, que também foi outra coisa que me ajudou muito. Aí eu trabalhar mais a minha energia masculina, eu ter mais foco, mais disciplina, mais vitalidade. Então eu comecei a fazer musculação e permaneço fazendo musculação. Comecei a me alimentar melhor, mudei a minha alimentação. E também, outra coisa que foi
uma peça-chave em todo o meu desenvolvimento foi eu me desenvolver mediunicamente através da alta magia, que aí foi um divisor de águas. E agora eu tô bem, né? Porque eu consigo me cuidar energeticamente, espiritualmente, enfim. Eu me domino nesse sentido, eu sou a mestra das minhas vontades, as minhas vontades do espírito. A alta magia nos traz isso, nos ocasiona isso, da gente ser mestre de nós mesmos, né? Inclusive, se você quiser se você quiser ter um desenvolvimento mediúnico através de mim, junto com esse sistema que eu trabalho, que é o sistema da alta magia, onde a gente invoca as forças arcangélicas através dos seus nomes em hebraico, trabalhamos com os pentagramas, com hexagramas, enfim, banindo energias indesejáveis, trazendo energias boas para o nosso campo. Me procura, porque de fato eu posso te ajudar, tá bom? E, enfim, é isso, tá? Então, esse foi meu relato. Eu sinto que a Noite Escura da Alma, parte 2, a segunda Noite Escura da Alma que você entra, é sempre mais intensa do que a primeira. Mas essas são as minhas percepções do meu vínculo e de tudo que eu passei até aqui, tá? Mas é isso. Gratidão. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Qualquer dúvida sobre esse processo de Noite Escura da Alma que eu não tenha falado, porque esse vídeo meio que foi sem roteiro, eu fui falando, né, e fui fazendo, você deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou estar te respondendo. Então é isso. Beijos, fica bem. Que a paz do Espírito Criador esteja com você.